Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton, esse é o canal A Luz da Escritura e eu vou falar para vocês hoje, é um assunto que sempre me alegra muito, né? Quando a ciência comprova a veracidade da Bíblia. Eu sou muito interessado nesse assunto, por quê? Porque por diversas vezes eu cruzei com pessoas que querem impor a sua descrença sobre nós. Ele quer fazer você de qualquer forma, né, deixar tudo aquilo que você crê para acreditar apenas na ciência. Eu falei para eles, né, muitas vezes eu falei para eles, né, onde estão os maiores cientistas da história? Debaixo da terra, morreram. Ok? O meu Deus vive e vive para sempre. Então eu fico com o meu Deus. A ciência do meu Deus é mais poderosa que a ciência humana. Entenderam? Então, na verdade, né, os cientistas, só os tolos mesmo, né, aqueles cientistas tolos, que se esforçam para provar que a Bíblia é mentira, para provar que tudo que a Escritura fala é mentira. Só os tolos. Por quê? Porque quando eles começam a pesquisar, se aprofundar, eles chegam à conclusão simples: tudo isso é verdade, ok? E eu vou mostrar para vocês hoje mais uma, é sensacional, presta atenção, vou mostrar aqui para vocês, é uma coisa sensacional. Olha lá, pronto. Geólogos da Universidade de Colômbia, Estados Unidos, né, provaram a existência do dilúvio de Noé. Nós sabemos que teve, mas essa aqui é mais uma comprovação. Por que mais uma? Porque eu já vi outras comprovações. Outros cientistas também já comprovaram seguindo um outro caminho. Esses aqui seguiram uma diretriz, um caminho, certo? Mas outros cientistas seguiram outras diretrizes, outros caminhos, né? E comprovaram também. Vou dar um aqui. Há muitos anos atrás, um grupo de cientistas, inclusive com cientistas da própria NASA, né? Eles conseguiram comprovar que o Monte Everest esteve submerso, porque encontraram fósseis aquáticos, marinhos, né? Marinhos, lá em cima, no cume do Monte Everest. Eles acharam fósseis. E o cientista, ele foi bem contundente, que ele falou: olha, não tem muito estudo para se fazer aqui. Isso aqui comprova claramente, né, que o Monte Everest esteve submerso. E outra, para ter esses fósseis aqui, foi muita água acima do Everest. E olha, o Everest, se eu não me engano, é mais de 8.000 metros de altura. Ok? Mais de 8.000 metros de altura. E eles falaram simplesmente: olha, não tem como dizer não. O Monte Everest esteve submerso. Como é considerado o maior monte da Terra, certo? A maior montanha da Terra. O que o cientista concluiu? Estando este monte coberto de água, muito difícil, é impossível dizer que alguma parte da Terra não esteve coberta. Então, o dilúvio é verdadeiro. Olha que coisa linda, né? Agora vem esta experiência, né? Esses cientistas aqui comprovando também a existência do dilúvio. Isso é maravilhoso. Porque quando você pega pessoas, qual é a comprovação científica de tudo isso, ok? Tá aí, ó, tá bom? Comprovação científica. Geólogos da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, provaram. Tá vendo? Não é talvez, eles provaram a existência do dilúvio de Noé, tá bom? Agora eu vou contar aqui a matéria toda, olha só. A história do dilúvio descrita na Bíblia entusiasma as pessoas por muito tempo, até os dias de hoje, claro, né? Alguns acreditam que é um cataclismo, outros negam, certo? Outros negam, tem os que negam, isso é normal, né? Citando suas crenças ateístas, né? No entanto, os cientistas encontraram evidências de um cataclismo global, mais de uma vez, ok? Por quê? Porque consta que mais de uma vez houve grandes enchentes, né, em diversos lugares da Terra, né? E também, segundo historiadores,
muitos povos do passado, né, de milhares e milhares de anos, contam a mesma história do dilúvio global, certo? A terra toda inundada. Olha só. De acordo com a Bíblia, vários séculos após a criação do mundo, as pessoas começaram a se multiplicar na terra e nasceram filhas delas, certo? Então os filhos de Deus viram as filhas dos homens que elas eram bonitas e as consideraram ou as tomaram como esposas. O furioso Senhor decidiu destruir a humanidade, porque quando teve essa união também já teve muitas coisas, e por isso que a Bíblia fala, no final dos tempos será como nos dias de Noé, volta tudo que era antes, como pornografia, sujeira, imundície, tudo que você imaginar sujeira, tudo que você está vendo aí, casamentos do mesmo gênero, né? Também, né? A corrupção humana crescendo muito, muito, muito mesmo, né? Tudo isso já existia nos tempos de Noé. Nada é novo, tá bom? Então, o furioso Senhor decidiu destruir a humanidade e toda a vida na terra. Deus teve misericórdia apenas do justo Noé, né? E sua família, e ordenou-lhe que construísse um navio levando um par de cada criatura. Na verdade, né, é um par de cada criatura pura, e os impuros, né, também eram em número maior, né? Mas depois disso, uma terrível chuva começou e durou 40 dias. A água, a história bíblica, certo? A água subiu acima das montanhas mais altas. Como resultado, todos morreram, exceto os habitantes da arca, ok? Então vamos lá. Essa história é talvez a mais famosa, que é a mais conhecida. Mas é interessante que essa história, você vê ela contada de diversas maneiras, com o mesmo final, o mesmo fundamento, né? Em diversas culturas de tempos diferentes. Olha aqui, ó. Então essa história é talvez a mais famosa. No entanto, como os cientistas descobriram, está longe de ser o único, né? O mito do dilúvio é apresentado de uma forma ou de outra entre muitas culturas, ok? Para ver, isso prova de que foi global, porque muitas culturas de diversos pontos da Terra contam basicamente a mesma história, certo? Com palavras diferentes, claro, né? Os antigos sumérios e seus herdeiros, né, que são os acadianos, certo? Que nem tem o Sargão de Acádia, a história muito próxima, parecida com a de Moisés, que muita gente fala que Moisés, na verdade, era Sargão e tal, né? Daí, isso aí é uma outra história, né? Depois a gente vai dar uma estudada nisso. Os acadianos e babilônios, né? Os habitantes da Síria e da Palestina, da Índia e do Vietnã, da Indonésia e das Filipinas, da Austrália e da Polinésia, falaram sobre isso. Até os mitos das tribos indígenas, do Alasca à Terra do Fogo, contam a mesma história, tá vendo? A mesma história. Ao mesmo tempo, não há lendas sobre o dilúvio no folclore da Europa, exceto na Grécia, país de Gales, Lituânia e algumas tribos ciganas. Na maior parte da Ásia e da África também não está claro qual lenda apareceu antes e seu cataclismo realmente aconteceu, ok? Isso o cientista explicando, né? Vários anos atrás, pesquisadores afirmaram que as raízes de uma descoberta em grande escala deveriam ser buscadas nas tradições chinesas, ok? Tá? Vocês veem que lá na China também tem indícios do dilúvio, né? Então, prova de que foi no mundo inteiro. Um deles conta como poderosos fluxos de água saíram sobre o país, ok? A Bíblia os textos originais nos relatam que chovia, mas não era só chuva.
fala que as fontes internas da terra, né, estouraram, jogaram água para cima também. Foi uma inundação assim catastrófica, terrível mesmo, né? Então era água vindo de cima e de baixo, não tinha como resistir, né? Então caíram sobre o país aqui, ó, ameaçando inundar toda a China, mas o sábio governante Yu, isso é uma lenda deles lá, tá? Ele realmente viveu, controlou os elementos com a ajuda de magia, ok? Isso é uma lenda que se conta na China. Em 2016, mas veja bem, toda lenda sempre tem uma raiz de verdade. Mesmo que seja muito folclore fantasioso, sempre existe uma raiz de verdade, tá bom? Então a história ela é distorcida com o tempo, mas a raiz mesmo acaba sendo muitas vezes verdade. Como o dilúvio, eles falam a verdade. Aí depois fala que o Yu não morreu porque ele controlou com magia, o que não é uma verdade, né? Mas isso aí é uma forma de criar uma idolatria, né? Ele realmente viveu, então, controlou os elementos com a ajuda de magia. Em 2016, o ecologista Qinglong Wu, da Universidade de Pequim, e seus colegas encontraram uma confirmação inesperada da realidade da lenda, ok? Lá na China, né? Eles estudaram depósitos rochosos no desfiladeiro Jixi, no oeste da China, através do qual flui o famoso Rio Amarelo, ok? Cientistas estudando descobriram isso. A atenção deles foi atraída por depósitos atípicos de seixos e areia, que só poderiam ter se formado sob a influência de grandes volumes de água. Quer dizer, só um grande volume de água formaria aquilo ali, ok? O motivo, segundo os cientistas, pode ser um enorme deslizamento de terra que bloqueou o Rio Amarelo e se transformou em uma gigantesca barragem natural de 200 metros. Um reservatório foi formado e os arredores foram completamente inundados, ok? Então essa é uma lenda, que eles dizem que houve uma grande enchente ali por causa do Rio Amarelo. Um deslizamento de terra bloqueou a passagem do rio e represou a água. Então ele está falando, aí formou aquela enchente tremenda, tá bom? Então aí, ó, como resultado, o nível do Rio Amarelo aumentou quase que instantaneamente em 38 metros e a largura aumentou várias vezes. A cada segundo, o rio lançava mais de 500 mil metros cúbicos de água acima do normal, explica Daryl Granger, um dos pesquisadores. Mas essa catástrofe aconteceu há cerca de 4.000 anos atrás e a maioria das lendas sobre o dilúvio apareceu muito antes, ok? Tá? Então isso é uma pesquisa que eles estavam fazendo na China. Então comprovou que existe a história de uma grande enchente na China, só que eles dão uma explicação como é que foi, mas houve uma magia que aquele Yu sobreviveu, ok? Tá? Mas veja que tem algo a ver com a enchente, né? No Iraque, os arqueólogos encontraram tabuletas de argila, nas quais a história era semelhante à lenda do grande dilúvio. Olha aí, hein? Quem usava muito tabuletas de argila, a maioria das culturas, né? Mas os que mais usavam eram os... Agora me esqueci aqui, já eu falo o nome deles, né? Já eu falo, tá bom? No entanto, todas essas evidências foram indiretas e não confirmaram o fato do cataclismo global. Segundo a lenda, os deuses ficaram zangados, olha aí a lenda, o que fala, né? Os deuses ficaram zangados com as pessoas por injustiça e enviaram um dilúvio como punição. Choveu por muitos dias e noites, apenas o piedoso Ziesudra,
Esdras, o rei da cidade de Shuruppak, foi salvo. As divindades o avisaram com antecedência. Boazinhas as divindades, né? Ok? Então são lendas de cultura, certo? Durante o século XX, em muitas regiões do Oriente, os arqueólogos encontraram inscrições com diferentes versões da lenda, tá bom? Mas sempre a mesma coisa, né? Então eles entenderam a história sobre Noé, ou Noé, né? Foi copiada deles. Eles entenderam que a história bíblica de Noé foi copiada desses povos, dessas culturas, que falam basicamente a mesma coisa. Além disso, os cientistas encontraram evidências materiais do cataclismo, certo? Foi encontrado evidências materiais. Os cientistas sugeriram, lembrei, os sumérios usavam muitas plaquinhas de argila, tá bom? Tem muitas delas em museu, né? Então, os cientistas sugeriram que então uma inundação muito forte aconteceu na Mesopotâmia, que muitos falam que foi só ali na Mesopotâmia, né? Mas não, foi no mundo inteiro. No início, tudo acabou submerso, e quando os elementos recuaram, as cidades e vilas foram cobertas por uma espessa camada de lodo e argila, ok? Claro, muito tempo encoberta por água, o lodo, a argila se juntou em cima de tudo, né? Isso é uma lógica. Tudo parece se encaixar. No entanto, há uma coisa: inundações de rios ocorrem regularmente, mas mesmo as mais destrutivas não podem reivindicar o status de dilúvio, né? Somente o cataclismo em uma escala muito maior poderia dar origem a uma lenda. Um estudo recente dos geólogos William Ryan e Walter Pittman, da Universidade de Colômbia, agora sim, ok? Encontrou a pista que faltava. Eles estudaram o registro climático da Terra e os depósitos de gelo da Groenlândia e chegaram à conclusão, com seus estudos, né, de que há 10 mil anos o nível dos oceanos do mundo todo, né, aumentou significativamente. Segundo os cientistas, há cerca de 7.500 anos, o degelo das geleiras levou a um aumento significativo do nível do mar Mediterrâneo. Este, por sua vez, formou uma grande cachoeira no Estreito de Bósforo, que é mais alto, né? Que era mais de 200 vezes mais forte do que as cataratas do Niágara. O derramamento da cachoeira durou cerca de 300 dias consecutivos. Cerca de 160 metros de profundidade. Olha, a cerca de 160 metros de profundidade. Descobrimos um litoral antigo. Olha aí, ó. 160 metros embaixo e viram que aquilo tudo era sedimentos. Descobriram um litoral antigo. Ao longo dela se estenderam restos de estrutura, certo? De estruturas de madeira que estão muito bem preservadas, enfatizou o arqueólogo subaquático Robert Ballard. Segundo os cientistas, o nível do Mar Negro subiu meio metro por dia. Os cientistas encontraram evidências disso quando descobriram uma linha costeira no fundo do mar. Os cientistas acreditam que foi o desastre da costa do Mar Negro que poderia formar a base da história bíblica do dilúvio. Mas mais pesquisas ainda são necessárias. Então está aqui os cientistas da Colômbia, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, comprovam então que o dilúvio é, sim, verdadeiro.
Tá bom? Agora, é claro que eles precisam pesquisar muito mais coisas, porque tem muitas evidências ainda para ver, né? Mas aí está comprovado, certo? A Bíblia fala que as fontes de águas da terra se romperam e elas jogavam água para cima, certo? Fora isso, despejava água. Em textos originais, fala que era como cachoeira, não era uma chuva de gotas, não. Era como cachoeira, despencava água direto, certo? Durante 40 dias inundou tudo, não escapou nada, certo? Tudo foi inundado. E o barco que Deus planejou e deu para Noé fazer, eram as medidas perfeitas, exato. Aquele barco não tinha como afundar. Você sabia? Eu já vi uma pesquisa científica em que eles fizeram uma réplica do barco em tamanho menor, né? E eles não conseguem fazer o barco afundar. Eles fizeram de tudo. Ele falou, não tem como, é como um João Bobo. O barco virava e voltava. Não tinha como, uma medida perfeita. Certo? Que maravilha. Tá aí a ciência comprovando a veracidade da Bíblia. Você tem dúvida ainda? Se tem, acabou. Hoje, graças ao Criador, os próprios cientistas estão dizendo para nós, olha, tudo isso é verdade. Mas é bom quando um cientista duvida. Por isso que eu falo, nunca achei ruim, porque quando um cientista duvida, e ele é uma pessoa dedicada, ele está sendo sincero. Mas ele, por ser dedicado, ele vai pesquisar. E sabe o que vai acontecer? Ele vai comprovar que é verdadeiro. E ele vai te dizer, não, eu pesquisei, é verdadeiro. Isso é bom, tá bom? Estamos nos últimos dias. Tudo isso está vindo à tona e muitas coisas vão ser reveladas ainda. Shalom, um forte abraço, que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado pelo seu carinho e se você puder, se inscreva no canal e divulgue, tá? Divulga aí para os amigos, parentes, grupos, né? Igreja, onde você puder, tá bom? Obrigado, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até lá.